Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto feliz por estar tirando uma dúvida vinda de Angola, não é? Bem-vinda, Camila, ao nosso grupo. E vamos realmente destrinchar um pouco melhor essa sua pergunta, porque você pergunta basicamente quais são as diferenças entre os três tipos de investimentos no Tesouro Direto, que seriam os títulos pré-fixados, os pós-fixados e os atrelados à Selic. Eu vou mais além. Eu digo que você está fazendo uma pergunta muito pertinente também para as nossas vidas, porque no momento que você começa a entender um pouco mais dessa parte de investimento, você começa a entender de tendências econômicas e como elas vão estar impactando na sua vida. Não é simplesmente uma escolha de um tipo de investimento. Ele vai muito mais além. Ele vai convergir para a escolha de uma tendência econômica que você está apostando e que vai dar um retorno maior ou menor de acordo com o tipo de escolha que você vai fazer. Assim como é feito em nossas vidas, tá certo, gente? Todo tipo de escolha, você lá na frente, você vai ver se sua escolha foi acertada ou não. Isso vai depender do seu potencial de discernimento. Então, basicamente existem três títulos no Tesouro Direto. Um que segue, todos os três, eles são impactados basicamente pela taxa de juros, ok? Ou pelo cenário econômico, que mais uma vez vai convergir para a nossa escolha, não é? Para o que nós queremos para a nossa vida. Um seria o pré-fixado, quando você aposta que aquela taxa de juros básica, chamada Selic aqui no Brasil, que se confunde com o DI, né? Eles convergem os dois, são muito próximos. Então, quando você aposta no pré-fixado, você acredita que aquela taxa de juros, durante o período de sua escolha, ela não vai aumentar, ela vai, pelo contrário, diminuir, então você escolhe uma taxa mais alta. Um segundo título seria o título pós-fixado, quando você acredita que essa taxa Selic tem uma perspectiva de alta, então você está atrelando os seus investimentos a uma alta na taxa de juros. E um terceiro título que basicamente você faz uma escolha híbrida entre uma inflação que está em alta e uma taxa fixa de juros. Tá certo? Então, vamos lá, vamos entender. Se você está acreditando que o cenário econômico é de baixa na taxa de juros, então você vai convergir para onde? Para os títulos pré-fixados. É esse que eu tenho recomendado em minhas análises, tá certo? Então a taxa Selic ela tende a cair e você que aplicou e investiu em títulos pré-fixados, você vai se beneficiar porque você travou seu investimento num título mais alto, não é? Com a rentabilidade atrelada à taxa pré-fixada. Pois bem, o que é que faz a taxa Selic cair? Basicamente são as apostas pelo Banco Central, pelo governo, se você quiser colocar dessa forma, de que não vai haver necessidade de uma taxa de juros mais alta. Ela não vai se manter num patamar tão alto. Ok? O que é que seria isso aí? Então vamos ter uma realidade econômica que a taxa de inflação está caindo, então o Banco Central não vai ter a necessidade de manter a taxa de juros para coibir a inflação num nível tão alto. Nós vamos ter agora uma segunda alternativa, títulos atrelados à inflação. Se você acredita que a inflação volta a subir, o que eu não acredito, não é nossa análise agora, o título mais interessante para você fazer o investimento seria no título atrelado à inflação. Ok? E um terceiro título, que é o título pós-fixado, onde você acredita que o governo ou o Banco Central, por algum motivo, vai ter uma tendência a aumentar a taxa Selic. Lembrando que a taxa Selic ela é usada para combater a inflação. A inflação está em queda, então não temos esse cenário. Lembrando que a taxa Selic sobe para atrair capital externo em momento de crise. No momento atual, nós temos um governo que tem uma maior credibilidade no mercado, até o presente momento. Não é? Quando eu falo credibilidade, o que ele fala você pode confiar. Então, se ele diz que reformas vão acontecer, e o mercado acredita que essas reformas vão acontecer, então não existe uma necessidade de você aumentar a taxa de juros para tornar mais interessante o investimento em títulos brasileiros. Então, por que aumentar essa taxa de juros? Não tem essa necessidade, tá certo? Então, na realidade, o que nós estamos fazendo é uma análise de cenário, é uma análise econômica que serve não somente para investimento, como para a própria sua vida, para oportunidades em crescimento de setores empresariais. Não é? A economia vai muito mais além, tá certo, Camila? Então, para não complicar muito, nós vamos deixar simples,
Espero ter clareado um pouco essa sua análise e para a escolha dos 3 títulos. No momento atual, friso, o título prefixado é o que se enquadra melhor. Como a economia ela muda de tempo em tempo, então isso não é análise perene, ela não vai permanecer até o final dos tempos. Você vai alterando a realidade do governo, essa análise vai mudando. Aí você pergunta, Ricardo, você acredita que essa análise vai durar quanto tempo? Pelo menos pelos próximos 6 meses a 1 ano aí, até as eleições, próximos às eleições, né, até o final de 2017. Eu acredito que nós teremos um cenário de inflação mais baixa, um cenário de uma taxa Selic convergindo para a queda. Então, mais uma vez, eu recomendo os títulos prefixados. Tá bom? Grande abraço. Estamos de volta. Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.